Hoje nós temos o prazer de estar recebendo o professor Dr. Ives Gandra Martins. É um prazer tê-lo conosco, professor. Para mim, uma alegria sempre muito grande quando estou com você, Curi. Muito obrigado. Nosso professor é Vossa Excelência também. Não, por favor. Doutor Ives, se nós pegarmos de setembro para cá, setembro do ano passado, o mundo mudou. Na sua avaliação, o que mudou? De rigor, eu venho até de escrever um trabalho que vai ser publicado na Inglaterra, na Universidade de Oxford, por um grupo de professores portugueses e ingleses que estão trabalhando, procurando analisar a história econômica. Depois eu vou até lhe oferecer esse estudo. Vai ser publicado no mês que vem, mas de qualquer maneira. Eu estou convencido do seguinte, na verdade, a economia de mercado ela funciona quando ela tem marcos regulatórios de comum acordo preparados por governo e pelo segmento privado, e nesse que eu chamo de teoria do limite crítico. E esses marcos que são definidos, em que o governo deve controlar as distorções e permitir que o mercado flua naturalmente. Agora, quando o governo se coloca fora e não percebe, ou se percebe as distorções, acredita que o mercado por si só possa controlar e contornar as distorções, há um momento em que se foge do limite crítico. E a partir daí nós entramos no que aconteceu no mundo inteiro. E é interessante, aquilo que agora vem o Obama de fazer nos Estados Unidos, em setembro do ano passado, presidindo um congresso internacional de direito tributário em Pernambuco, no Recife, com professores espanhóis e portugueses, eu dizia que o grande problema que estava começando a acontecer decorria de que todo o sistema financeiro mundial era controlado basicamente em nível de saber se formalmente ele funcionava, mas não havia a intervenção direta na qualidade do funcionamento do sistema financeiro. Sobre esse prisma, professor, marcos regulatórios ou legislações estão sendo debatidas no mundo inteiro. E o que nós ouvimos é que são grupos internacionais que estão em vários países do mundo. Como normatizar isso? Existe esse entendimento? Esse é um caminho que será trilhado? Qual a sua avaliação? Então, é exatamente isso que eu dizia. Eu acho que nós vamos partir agora. Porque estourou o problema e eles perceberam. Por exemplo, o Banco Central americano, o sistema da Reserva Federal, eles tinham plena consciência desde 2006, 2007, que havia uma renovação de títulos sem lastro. Mas eles acreditavam de tal forma que o mercado absorveria que aquelas distorções seriam corrigidas pelo próprio mercado. E ao contrário, na medida em que eles não tomaram as medidas necessárias, o que ocorreu? Aquelas distorções foram crescendo e saíram fora do controle. E para que toda a economia real não fosse contaminada, eles tiveram que preservar um sistema financeiro falido, pondo trilhões de dólares no mundo inteiro para que a economia continuasse a funcionar, mas provocando, evidentemente, esta retração, que ele chegou no comércio mundial, a termos uma retração de 9% do comércio externo no mundo inteiro. Eu estou convencido que agora as legislações nacionais e internacionais, porque isso vai depender também de cada país na utilização do seu banco central, na utilização do controle, principalmente do sistema financeiro. Eu acho muito difícil controlar o mercado de capitais, porque esse depende mesmo de um jogo. Nós vamos ter uma qualidade melhor dos créditos. Porque não é possível você me dever, eu ser um banqueiro, você diz, Ives, eu não vou poder pagar. Então eu digo, olha, eu não vou poder apresentar isso para o Banco Central, você renova e continua pagando mais juros, eu apresento, olha, o título foi renovado, eu estou tranquilo, eu sei que você não vai pagar, você sabe que não vai pagar. A renovação é feita e as autoridades, apesar de saberem, acreditavam que aquela mentira iria acalmar o mercado. No dia que estourou, nós vimos a crise que atingiu o mundo inteiro. Os países emergentes menos em matéria de economia real, mas muito em matéria de financiamentos, de investimentos, de comércio externo, etc. Doutor Ives, se nós olharmos, isto significa que o mundo vai ter que renegociar tudo de novo.
ele terá que renegociar. E renegociar menos a economia que aí está, ela já teve um encolhimento natural, entende? E agora esse encolhimento também, se houver ainda alguma coisa, vai ser pouco, que agora vai começar a sair dessa retração, mas o que ele precisará é ter novos marcos regulatórios para que nós não tenhamos a repetição desses fatos. E é interessante, o mundo aprende com cada crise. A crise de 29 foi muito mais grave, por quê? Porque não havia nenhum sistema financeiro capaz de suportar. Tínhamos funcionando bem o sistema da Reserva Federal, que levou 3 mil bancos à falência naquela época, mas criou uma crise que durou 10 anos. A nossa crise não vai durar 10 anos. Mesmo New Deal... Quanto tempo o senhor acha que dura? Eu acho que a partir do fim de 2010, 2011, nós já estaremos com uma economia funcionando não nos termos brilhantes de 2003 a 2008, mas em termos razoáveis de gerar otimismo. Porque há um momento em que o que se vai perceber é que se perdeu na economia mundial a chamada fortuna inchada, virtual. Você diz, não, tenho na minha conta, aplicada em ações X, as ações estavam supervalorizadas, elas perderam valor. Agora, essa perda de valor, aquelas ações, as companhias, quando começarem a recuperar, automaticamente elas poderão crescer, não inchadas como no tempo passado, mas elas não deixarão de produzir. E mesmo, por exemplo, a indústria automobilística, aqui no Brasil, ela não sofreu tanto, por quê? O nosso mercado interno compensou. Se eu estou num mercado saturado e eu estou acostumado a trocar um carro todo ano, eu estou em crise, não sei se vou ficar com emprego, se eu vou ficar com o meu carro mais 2 anos. Claro. E aí, evidentemente, entra em colapso a indústria. Agora, chega num país em que ainda há uma potencialidade de compra monumental. Aqueles que iam trocar de carros e decidem não trocar, mas os novos que estão entrando no mercado vão comprar, principalmente se os carros são estimulados, como, aliás, corretamente o presidente Lula fez em relação à indústria automobilística, de dar créditos e, com isso, permitir... E outros setores também, né? Em outros segmentos, e segmentos importantes, que eram segmentos que empregavam, e a manutenção de emprego gera consumo, e o consumo interno compensa um pouco a grande perda do consumo externo. A sua avaliação, livre mercado, na mais pura acepção da palavra, nunca mais? Mas isso nunca houve. Se você analisar... Não, nunca existiu na prática. Na prática não mas nunca mais. Eu acho que, a essa altura, o velho Miguel Reale, o velho Oscar Correia, quando falava da conjunção de duas correntes, o Estado, eu acho que a nossa condição nisso foi sábia. Eu participei de audiências públicas, no capítulo da ordem econômica, e os comentários, a discussão que fiz, inclusive baseado um pouco nas audiências públicas. Se nós analisarmos, a economia de mercado funciona bem com 2 marcos regulatórios. De um lado, o marco de não permitir abusos do poder econômico, nem distorções do mercado. Nós temos no artigo 173, parágrafo 4 da Constituição, isso, que é a lei antidumping, 8.886 e 884, ela não permite distorções, pode haver intervenções quando essas... E no ponto do consumo, é o Código de Defesa do Consumidor. Quer dizer, com esses 2 marcos regulatórios e regulando a outra área, que é fora da ordem econômica, no sistema financeiro, uma intervenção no sistema financeiro que tem que haver política monetária adequada e a possibilidade de se intervir dentro das instituições financeiras para que elas não tenham negociação de vento, multiplicação de papéis sem lastro, esse forma, a meu ver, o tripé que sustenta uma economia de mercado regulada. Onde falhou a nossa? Nós permitimos abusos do poder econômico, esse, por exemplo, salários monumentais que se recebiam de empresas falidas virtualmente, sem que se tomasse medidas contra essas empresas. Nós temos na nossa legislação essa possibilidade. Os problemas do sistema financeiro, podendo ir multiplicando papéis sobre o mesmo valor,
eu empresto uma caneta para você, você empresta para o nosso Câmara, e o Câmara vai emprestando, é uma caneta só, que são 5 canetas, porque cada um diz que é dono daquela caneta. É verdade. E, na prática, são 5 canetas que, na verdade, representam um só. E o que nós estamos vivendo era exatamente essa multiplicação de evento de bens que, efetivamente, não permitiriam. Então, nós vamos ter um controle do sistema financeiro, todos os países estão partindo, e a lei que está tendo para ser aprovada nos Estados Unidos pretende dar um poder de intervenção do Banco Central maior nas instituições financeiras que são importantes, mas não podem ser levianas, podem ser levianas. Claro, não podem não. De outro lado, também segurar, não é justo que nas assembleias executivas ganhem fortunas, etc., à custa, enfim, dos seus acionistas, sem prestar contas e, enfim, tendo prejuízos e mascarando com lucros existentes. Isso tem que ser punido. Foi uma grande fraude, claro, em última análise, não é? Foi uma grande fraude. Foi uma grande... Agora, essas distorções... Já passada, felizmente. Mas essas distorções sempre houve. Só que dessa vez, por um boom econômico que durou muito tempo, esse boom econômico... Ela foi além de onde deveria Foi ter. além do que deveria ser, exatamente. Nesse cenário, o que é que nós devemos esperar no segundo semestre, no Brasil especificamente, que nos parece que o Brasil está se saindo melhor do que em outros países, ou a maioria dos outros países? Eu acho que os 4 grandes emergentes vão ter condições de melhor sair. A Índia e a China já estão crescendo nesse primeiro semestre, muito acima de qualquer padrão de qualquer outro país. 5%, 6%. Podem chegar a China de novo a 8% ou 9%. Neste ano, ainda de 2009, a Índia tranquilamente além de 6%. Nós dificilmente vamos ultrapassar este ano o 1%, o mais provável que fiquemos empatados com o ano passado, que foi um ano bom, de 2008, mas o que já representa uma conquista, uma vitória. Fantástica. Agora, o que eu acho é que o Brasil, por ter um mercado mais tranquilo do que os outros mercados, China, Índia e Rússia, porque a China invade todos os países, mas tem problemas nos que o Brasil não tem. A Índia, enfim, continua tendo uma produção, mas tem problemas internos que o Brasil não tem. Nós, politicamente, somos um país muito mais estável. Graças a Deus. Graças a Deus. E vamos, a meu ver, com essa estabilidade e com o mercado crescente, compensar um pouco as perdas externas, apesar de termos um peso que os outros países não têm, uma burocracia esclerosada. Professor, nós infelizmente chegamos ao final do nosso tempo. Eu pediria as suas considerações finais. Minha grande alegria de estar mais uma vez com você, Uri, querido amigo, Uri, que tem feito um trabalho tão importante com as microempresas no Brasil. Aliás, a meu ver, como eu mostrava o Rio Branco, o pai da diplomacia brasileira, você é o pai do microempresário brasileiro. Então é sempre uma honra quando eu posso estar no seu programa. A honra de estar consigo de novo é nossa e, se Deus quiser, por muitas outras vezes. A você que esteve conosco até agora, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza de que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!